Olha só, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. É um texto muito conhecido, tá? Mas foi o texto que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa hora. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Apenas esse versículo eu quero utilizar como o versículo base para aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Vou repetir o texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 apenas. E, para que não me exaltasse pelas revelações, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para que não me exaltasse, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eu dou graças a Deus. Interessante que nesse texto, a gente percebe que é o próprio apóstolo Paulo que está trazendo para nós, ele está descrevendo para nós uma experiência que ele teve com Deus. E apenas nesse versículo, no versículo 7, ele fala de duas coisas completamente distintas. Na parte A do texto, ele fala de excelência das revelações. Ele está dizendo que as revelações que ele recebeu são revelações excelentes. Ele está dizendo, para que não me exaltasse pelas revelações das excelências, pelas excelências das revelações. Mas ele está dizendo aqui, ele inicia o texto dizendo, as revelações excelentes que eu recebi poderiam causar em mim exaltação ou autoexaltação. E a gente sabe que o exaltado, a gente também pode chamar de soberbo. O exaltado a gente pode também chamar de altivo. O exaltado a gente também pode chamar de orgulhoso. E aqui não é exaltação de Deus. Paulo está falando de uma autoexaltação. E Paulo está falando de excelência das revelações, ou revelações excelentes. Porém, essas revelações excelentes, essas excelências contidas nas revelações que Paulo tivera, poderia causar em Paulo uma autoexaltação, poderia causar em Paulo uma soberba, poderia causar em Paulo uma prepotência, uma arrogância. E ele vai dizer ainda neste texto que para que, olha só que interessante, para que ele não se exaltasse pelas excelências dessas revelações, foi-lhe dado. Entenda que ele não pediu, ele não buscou, mas foi-lhe dado um espinho na carne. E ele fala desse espinho, primeiramente, de uma forma natural, humana, física. Ele vai dizer espinho na carne. Quem aqui nunca foi colher uma laranja do pé e se espetou pelo espinho que existe ali no caule ou nos galhos de um pé de laranja? E aquele espinho que há ali no pé de laranja serve especificamente como uma proteção da própria espécie da planta. É uma proteção.
O espinho está lá, a gente sabe, mas a gente vai colher a laranja, porque o nosso intuito é sentir o sabor da laranja e não sentir o espinho que há no pé de laranja, mas consequentemente a gente acaba se espetando no espinho para poder colher a laranja. E quem nunca de nós sentimos a dor do espinho de um pé de laranja? Ou nunca então sentimos ali a ferida de um espinho, de uma planta qualquer que a gente foi ali e tropeçou sem querer? O espinho dói. Só que Paulo agora, nesse mesmo versículo 7, ele vai espiritualizar. Entenda que Paulo primeiro fala desse espinho de uma forma física, humana, natural. Mas agora ele vai espiritualizar o contexto e vai dizer, a saber, mensageiro de Satanás. Paulo primeiro fala de um espinho físico, mas agora ele espiritualiza dizendo mensageiro de Satanás. Então, trocando em miúdos aqui, Paulo está dizendo, Deus permitiu que um demônio do inferno viesse me atentar, viesse contra a minha vida como um espinho que todos os dias encrava na minha carne. Paulo vai dizer, esse mensageiro de Satanás é para a minha vida como um espinho, que todos os dias ele dói, dizendo, eu tô aqui. Só que o interessante é que Paulo vai dizer assim, esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear, e Paulo mais uma vez fala em uma linguagem terrena, natural, humana, esbofetear é levar um murro, é apanhar. Só que Paulo não está falando de um murro físico, Paulo não está falando de um esbofeteamento humano, natural. Paulo está falando de um esbofeteamento espiritual, ou seja, de uma humilhação, porque se alguém aqui já assistiu um campeonato de MMA, para quem vence, ou seja, para quem bate, é uma glória, mas para quem apanha é uma humilhação. E é isso que Paulo está dizendo. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Aí ele vai dizer que esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, esses bofetes, esta surra que Paulo estava levando, não era para que ele virasse um saco de pancada, mas era para que ele não se exaltasse. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o mesmo Deus que lhe deu revelações excelentes que poderiam trazer para Paulo uma autoexaltação, uma soberba, um orgulho, foi o mesmo Deus que lhe deu um antídoto. E esse antídoto que iria prevenir a Paulo, que iria imunizar Paulo contra uma autoexaltação, contra uma soberba, contra um orgulho, o mesmo Deus foi quem lhe deu esse antídoto, que é o espinho, que é o mensageiro de Satanás, que é o esbofeteamento, que é uma surra diária, para que Paulo pudesse entender que mesmo tendo revelações excelentes, ele não é melhor do que ninguém. Ele não é um anjo, ele não é um arcanjo, ele não é um querubim, ele não é um serafim, mas ele continua sendo ser humano, ele continua sendo homem, ele continua sendo carne. Então deixa eu abrir já um parêntese aqui para dizer, pregador não é feito de aço, cantor não é feito de aço, missionário não é feito de aço. Se Deus usa alguém, se Deus levanta alguém com um ministério,
por maior que seja esse ministério, por mais excelente que seja esse ministério, por mais que Deus se utilize de alguém, essa pessoa não vai ser de ferro, não vai ser de bronze, não vai ser de aço. Essa pessoa vai ter necessidades, essa pessoa vai ter limitações, essa pessoa vai ter fraquezas, essa pessoa vai ter espinhos na carne, essa pessoa vai ter mensageiros de Satanás que o esbofeteiam, que lhe dão surra. Para quê? Para que esse pregador, para que esse cantor, para que esse pastor, para que essa pessoa entenda que maior não é o dom, que maior não é o ministério, que maior não é a revelação, que maior não é a profecia, que maior não é a forma que Deus se utiliza dele, mas maior do que tudo isso é o Deus que o chamou, é o Deus que o capacitou, é o Deus que dele e dela se utiliza. E para que o homem entenda isso, é preciso que Deus permita um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, alguém que lhe esbofeteie, alguém que lhe dê uma surra diária, para que ele entenda: ei, tu prega bem, mas maior do que a tua pregação é o Deus que te usa. Ei, tu canta bem, mas maior do que o dom que você tem de cantar é o Deus que te usa e o Deus que recebe o teu louvor. Ei, tu é um pastor renomado, a tua igreja, o teu ministério é próspero, mas maior do que o teu ministério é o Deus que te chamou para esse ministério. Ei, você tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, as tuas lives dá aí vários e milhares de pessoas assistindo ao vivo, porém maior do que tudo isso é o Deus que te chamou. Você não passa de pó, você não passa de cinza, você não passa de alguém cheio de limitações, você não passa de alguém cheio de necessidades. E o maior de tudo isso é entender, e está aqui, irmã Isabel, o grande segredo é Deus se utilizar de nós de forma miraculosa, de forma grandiosa, e ele entender que para esse alguém usado por ele, e ele entender que este alguém que ele se utiliza para uma grande obra precisa de um antídoto que o fará ter equilíbrio, de um antídoto que o fará não ser orgulhoso, não ser prepotente, não ser presunçoso, não se autoexaltar. E eu louvo muito a Deus, porque cada um de nós, independente da maneira que somos usados, temos em nós um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, alguém que nos esbofeteia, que nos dá uma surra diária, para a gente entender que maior do que tudo aquilo que o Senhor projetou em nossa vida para que aconteça através de nós, maior do que tudo isso é o Deus que nos usa. E ele permite esse espinho, ele permite esse mensageiro de Satanás, ele permite essa surra diária para a gente entender que somos dependentes dele. Totalmente dependentes dele. Aqui na terra não tem grande nem pequeno, porque grande é Deus. Aqui na terra não tem melhor e nem pior, porque o melhor é Deus. Todos somos vistos por Deus de forma horizontal. Aqui não tem grande nem pequeno, maior nem melhor. Agora, grande e melhor é Deus, que se utiliza de pessoas imperfeitas para fazer aquilo que Ele quer, para cumprir a sua maravilhosa vontade. Então, já abrindo aqui esse parêntese, eu quero dizer, maior do que a forma que Deus se utiliza de nós, é o Deus que se utiliza de nós. E nesse texto eu iniciei falando que ele fala de duas coisas distintas. A primeira é revelações excelentes, a segunda é espinho na carne. E quando a gente olha para essas duas expressões, é claro que se a gente fosse escolher,
a gente escolhia as revelações excelentes. Se a gente pudesse escolher, a gente escolhia viver as excelentes revelações de Deus e não o espinho. Mas se a gente for parar para observar, mais importante do que as revelações é o espinho. Por quê? Porque as revelações poderiam trazer para Paulo uma autoexaltação, uma arrogância, uma prepotência. Porém, o espinho ia trazer para ele a humildade. E sabe o que é que eu acho lindo? É que aqui no livro de Tiago, na epístola segundo Tiago, capítulo 4, e o versículo 6 está escrito: Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. E olha que coisa linda. Se as revelações excelentes que Deus deu a Paulo poderia trazer a Paulo uma soberba, uma prepotência, Deus já prevendo isso, trouxe a Paulo um espinho na carne, trouxe a Paulo um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, com uma finalidade, a fim de não se exaltar. E eu acho lindo isso aqui, porque o homem, ele é limitado ao seu hoje. O homem, ele é limitado ao seu hoje. No máximo que o homem consegue é visitar algumas coisas do seu passado, porque tem coisas do nosso passado que nos causam sofrimento, e a nossa mente, o nosso cérebro, ele manda para o nosso inconsciente. E quando chega no nosso inconsciente, a gente não consegue resgatar facilmente, a não ser que passe por uma terapia, ou então faça uma análise ou uma regressão, ou então uma hipnose, para poder resgatar aquilo que está no nosso inconsciente. Portanto, o homem é limitado ao hoje e ele consegue resgatar algumas coisas do seu passado, mas o homem não tem poder sobre o seu futuro, não tem conhecimento sobre o seu futuro. Mas Deus não. Deus conhece o nosso passado, Ele sabe o nosso presente, mas Ele mora no nosso futuro. Ou seja, para Deus não existe mais amanhã, porque o amanhã para Deus já é passado. Ele conhece o nosso futuro. E olha que coisa linda, Deus deu a Paulo revelações excelentes, mas conhecendo a fraqueza de Paulo, sabendo que Paulo poderia se autoexaltar, sabendo que Paulo poderia se tornar um soberbo por conta dessas revelações, trouxe a Paulo um antídoto chamado espinho na carne, chamado mensageiro de Satanás, para lhe manter humilde. Por quê? Porque Deus não queria resistir a Paulo, como diz a epístola a Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Deus resiste ao soberbo. E o que é resistir? Resistir é ser como uma muralha na frente de alguém. Ele não consegue avançar, ele não consegue caminhar, ele não consegue ultrapassar, ele tem um limite. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Paulo, eu estou te permitindo ter um espinho, eu estou permitindo com que um mensageiro de Satanás te esbofeteie todos os dias, para te manter humilde. Sabe por quê, Paulo? Porque eu não quero resistir a você. O que eu tenho para sua vida é algo ilimitado. O que eu tenho para você é algo que eu não quero resistir. Eu quero te dar capacidade para que você vá além. É por isso que eu não quero permitir que você seja um soberbo, mediante as revelações excelentes que eu vou te dar. Aí o mesmo texto da epístola a Tiago, capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o mesmo Deus que resiste ao soberbo é o Deus que dá graça ao humilde. O mesmo Deus
Deus que resiste ao soberbo, o mesmo Deus que põe limite ao soberbo, o mesmo Deus que diz não ao soberbo, o mesmo Deus que diz ao soberbo: daqui você não passa, o mesmo Deus que diz ao soberbo: você não vai adiante, o mesmo Deus que diz ao soberbo: eu não permito você seguir em frente, é o Deus que dá graça ao humilde. E o que é graça, irmã Isabel? Graça é favor imerecido. A gente às vezes confunde o que é graça e o que é misericórdia. Graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. E o que é misericórdia? Aliás, graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Vou repetir: graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. E o que é misericórdia? É quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Vou repetir: a diferença entre graça e misericórdia é, embora graça e misericórdia elas andem juntas, graça e misericórdia elas são inseparáveis, a graça é diferente da misericórdia. A graça é quando Deus a graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Graça é quando Deus nos dá, nos entrega aquilo que a gente não merece. E misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Vou explicar para você entender. O que é misericórdia? É quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia também vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Aquele que pecar, este morrerá. Minha irmã Isabel, a Bíblia diz que o homem peca todos os dias até por pensamento. Você não precisa executar, mas pensou, você já pecou. E por que a gente não morre? E por que a gente não morre? E por que a gente não morre? É porque a misericórdia de Deus atua. Porque misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. E o que é graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. A misericórdia diz: você pecou, mas você não morre. E a graça diz: eu te dou vida e vida com abundância. A misericórdia diz: você pecou, mas você não morre. E a graça diz: eu te dou vida e vida com abundância. Eu queria que você em casa, onde você estiver agora através dessa live, recebesse de Deus agora graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Misericórdia é Deus não te dando aquilo que você merece. E graça é Deus te dando aquilo que você não merece. Que nessa tarde possamos entender que as fragilidades que temos, que as necessidades que temos, que as debilidades que temos, que os problemas que enfrentamos, é Deus dizendo: é necessário você passar por isso, porque o que eu tenho na tua vida é tão grande, que se tudo na tua vida for só flores, se tudo na tua vida for só bênção, se tudo na tua vida for só unção, se tudo na tua vida for só mistério, se tudo na tua vida for só pregar e o céu se abrir, se tudo na tua vida for só cantar e eu receber o teu louvor, se você não passar por problemas, se você não sentir dificuldades, se você não sentir tensões, se você não sentir em alguns dias vontade de chutar o pau da barraca, vontade de desistir de tudo, se você não tiver dias que tem vontade de ir embora, de correr, de dizer a Deus que Ele te esqueceu, que Ele te abandonou, se Deus não permitir dias assim na tua vida,
você vai se sentir um exaltado, você vai se sentir um prepotente, um arrogante, e Deus não quer permitir esse tipo de sentimento na tua vida. Deus não quer resistir a você, mas tem uma coisa: Ele quer te dar graça, Ele quer te dar graça, Ele quer te dar graça. Olha aqui outra coisa interessante, irmã Isabel, no versículo 7 do capítulo 12 da segunda carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no versículo 7 está escrito que o motivo pelo qual Paulo foi orar não foi pelas revelações excelentes que teve, mas Paulo foi orar por causa do espinho. Eu vou repetir: Paulo foi orar, não foi por conta das revelações excelentes que Deus lhe dera. Paulo foi orar por causa dos espinhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui: talvez você não ore porque seja um excelente pregador. Talvez você não ore porque você é uma excelente cantora, um excelente cantor de uma voz aveludada. Talvez você não ore porque a sua despensa está cheia. Talvez você não ore porque você tem uma conta bancária gorda. Talvez você não ore porque você está bem de saúde. Mas basta a enfermidade chegar, basta a crise bater na porta, basta você pregar e Deus parecer que não está contigo naquele culto, basta você cantar e parecer que você está sozinho. Aí eu tenho certeza que quando você chega em casa, você dobra o joelho, cabisbaixo é verdade, destruído é verdade, com o coração chorando é verdade, mas foi aquilo que te levou a orar. Entenda que não foram as revelações excelentes que Paulo recebeu que o levou a orar, mas foi o Espírito na carne. Quanto mais ele doía, mais Paulo, oh glória, quanto mais ele doía, mais Paulo orava. Quanto mais o mensageiro de Satanás esbofeteava Paulo, dizendo a ele: você não é nada, você não é ninguém, você não tem nada se Deus não te der. Mas aí Paulo orava. Entenda uma coisa: não importa o tamanho da tua luta, entenda que ela é Deus te dando motivos para orar. Oh glória, entenda, não importa o tamanho da perseguição que estão fazendo contra você, o que importa é que Deus está te dando motivos para orar. Não importa a pandemia, não importa o coronavírus, não importa se você foi infectado por essa maldita situação que o mundo enfrenta, o que importa é que Deus está te dando motivos para orar. Deus se utilizou de todo esse cenário porque estava sentindo saudade da tua voz. Deus permitiu toda essa situação porque estava sentindo saudade do secreto que há muito tempo você não tinha com Ele. E deixa eu dar uma palavra aqui que está ardendo no meu coração. Talvez Deus não te usa mais como te usava antes, porque quando Deus somente te usava, você se sentiu autossuficiente e achou que já não precisava mais de Deus, que bastava abrir a boca e pelo conhecimento teológico que você tinha, você podia pregar e falar da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas sabe o que foi que Deus fez? Deus permitiu com que você não fosse o mesmo, para você voltar a buscar como buscava antes, para você voltar a se humilhar como se humilhava antes. Isso não é somente com você que está me ouvindo, porque a palavra de Deus, ela é espada aguda de dois fios, que corta quem prega e corta quem ouve. Não é somente para você essa palavra, ela serve para mim também. Em vez de você estar se sentindo sozinho, em vez de você entrar em depressão nessa pandemia, em vez de você estar pensando em morrer, em vez de você estar achando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, é Deus dizendo: vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar,
vai orar. Está na hora. Se antes a tua desculpa é não ter tempo, agora você tem tempo de sobra. Se a tua desculpa antes era dizer, mas eu não tenho tempo, agora você tem tempo de sobra. Entenda, não foram as revelações excelentes que fizeram Paulo orar, mas foi o espinho. O espinho fez Paulo dobrar o joelho, e a Bíblia diz que por 3 vezes. Olha que coisa interessante, irmã Isabel. Tem coisas que a gente pede e Deus responde na hora. Mas quem decide o tempo da resposta não sou eu. Quem decide o tempo da resposta não é quem ora. Quem decide o tempo da resposta é Deus. A Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes, dizendo, tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. Olha, aquele espinho incomodava tanto Paulo. Aquele espinho revelava tanto a humanidade de Paulo. E essa humanidade de Paulo, quando era revelada para ele, ela não era das melhores. Porque quando Paulo se deparava com a sua humanidade, tudo o que ele queria era ser o Paulo usado por Deus. Aquele espinho na carne incomodava tanto Paulo, irmã Isabel, que ele orou por 3 vezes. E eu vou repetir aqui, quem decide o tempo da resposta não é quem ora. Quem decide o tempo da resposta é Deus. Paulo orou por 3 vezes, dizendo, Deus, tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. Eu não aguento mais esse mensageiro de Satanás me esbofeteando. Paulo está dizendo, eu não aguento mais ver à minha frente todos os dias essa humanidade que me incomoda. Paulo estava diante das suas debilidades. Paulo estava diante das suas necessidades como ser humano, como homem carnal. Paulo estava dizendo, eu sou tão usado por ti. Eu tive a minha vida mudada. Eu tive a minha vida transformada. Eu passei de perseguidor para pregador do evangelho. Mas eu não suporto me deparar com a minha humanidade. Porque ao mesmo tempo em que eu percebo que o meu ministério é tão grande, ao mesmo tempo em que eu percebo que Deus me usa tanto, eu percebo também que eu sou de carne e osso. Eu percebo também que eu sou pecador. Eu percebo também que eu sou pó, que eu sou cinza. Eu percebo também que eu não tenho dignidade. Eu percebo também que eu sou podre. Eu percebo também que se fosse pelas minhas próprias virtudes, que se fosse pelos valores que existem em mim, eu não seria usado, eu não seria escolhido por Deus. Aí Paulo vai orar. Paulo vai orar por 3 vezes. E eu vou repetir. Quem decide o tempo da resposta não é quem ora. Quem decide o tempo da resposta é Deus. É bem verdade que você ora, fala com Deus e parece que o céu está de bronze. Parece que não tem ninguém te ouvindo, mas apenas parece. Eu vou repetir. Apenas parece. Quem decide o tempo da resposta não é quem ora. Quem decide o tempo da resposta é Deus. E Paulo orou 3 vezes. E tudo que Paulo queria era: tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. E na 3ª vez, Deus respondeu. E quando Deus dá uma resposta a Paulo sobre a sua oração, talvez a resposta de Deus não fosse a que Paulo esperava, porque Deus é assim. Deus não se relaciona conosco na forma em que nós queremos. Deus não se relaciona conosco da maneira em que nós esperamos. Deus não se relaciona conosco na nossa maneira de pensar. Deus se relaciona conosco, geralmente confrontando com a nossa vontade, porque maior do que a nossa vontade é a vontade de Deus, e a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade pode nos parecer conveniente, mas só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia! E na 3ª vez que Deus respondeu a Paulo, ele surpreendeu a Paulo com a resposta. Paulo esperava Deus dizer assim: eu vou aliviar a sua dor.
Paulo esperava Deus dizer assim: eu vou tirar hoje esse espinho. Paulo esperava Deus dizer assim: a partir de hoje, você não vai ser mais esse homem limitado. A partir de hoje, você não vai ser mais esse homem pecador. A partir de hoje, você não vai ser mais esse homem que sente dores, que tem um mensageiro de Satanás te perturbando. A partir de hoje, você não vai ser mais esse homem que é esbofeteado, que leva uma surra para que seja demonstrada a sua humanidade. Paulo esperava esse tipo de resposta, mas a resposta que Paulo ouviu foi Deus dizendo assim: Paulo, a minha graça é suficiente na tua vida, a minha graça te basta, Paulo. Era Deus dizendo: Paulo, entenda, eu não te uso porque você é bom, eu não te uso porque você é o cara, eu não te uso porque você é feito de ferro, eu não te uso porque você é quase um anjo, é quase um arcanjo, é quase um querubim. Eu não te uso porque você é a última Coca-Cola do deserto, é a última bolacha do pacote. Paulo, eu não te uso porque você tem anos de teologia, eu não te uso porque você tem anéis de formatura no dedo, eu não te uso porque você é o maioral da sociedade, eu não te uso pela cor da tua pele, eu não te uso pelo teu poder econômico, eu não te uso pela tua influência social, eu não te uso pela tua cor racial, eu não te uso por méritos próprios, eu te uso porque eu te dou aquilo que você não merece. Oh glória, oh glória, eu te uso porque eu te dou aquilo que você não merece. Eu vou repetir: eu te uso porque eu te dou aquilo que você não merece. Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder, olha que coisa linda, o meu poder se aperfeiçoa. Oh, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que diz o ditado popular? Quer revelar o caráter de alguém? Quer revelar o caráter de alguém? Dê poder para ele. Dê poder para... Oh, que coisa linda! Quer revelar o caráter de alguém? Quer saber quem alguém é de verdade? Dê poder para ele. Dê poder para ele. Mas Deus é diferente, mãe Isabel. Quer descobrir o caráter de Deus? Mostre a ele a sua fraqueza. Mostre a ele a sua... Oh, glória! Quer descobrir o caráter de Deus? Mostre a ele a sua fraqueza. Mostre a ele a sua fraqueza. Diga para Deus: eu sou fraco. Diga para Deus: oh glória. Diga para Deus: eu não consigo sozinho. Diga para Deus: eu não sou nada sem ti. Diga para Deus: sem ti eu não suporto. Diga para Deus: eu sou nada, eu sou pó. Aí Deus vai se levantar do trono, porque a minha Bíblia diz no Salmo de número 12 que por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, ele se levanta do seu trono. Oh glória! Ele se levanta do seu trono. Deus não se levanta do trono quando a gente prega de forma eloquente. Deus não se levanta do seu trono quando a gente canta com uma voz aveludada, invejável. Deus não se levanta do trono porque isso é dom que Ele já nos deu. Ele já espera isso de nós. É Deus somente constatando aquilo que Ele já nos entregou. Mas quando a gente se humilha diante de Deus e diz para Ele: eu sou pó, eu sou cinza, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas eu dependo de ti. Quando a gente às vezes nem palavra tem, mas quando o nosso gemido chega diante de Deus, diz a Bíblia, Salmo 12, verso 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora.
agora eu vou repetir aqui, quer revelar o caráter de um homem, dê poder para ele. Quer revelar o caráter de um homem, quer saber quem ele é de verdade, dê poder para ele. Quer revelar o caráter de Deus, quer saber quem é Deus de verdade, coloque diante de Deus a tua fraqueza. Coloque diante de Deus a tua fraqueza, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. O poder de Deus vai te tomar pela mão. Irmã Isabel, quantas vezes eu com agenda para cumprir, com igreja para ir pregar, quantas vezes naquele dia, irmã Isabel, tudo que eu pedi a Deus foi: Senhor, dá um jeito, pede para esse pastor cancelar esse culto, porque hoje não é o melhor dia. Hoje eu não estou bem. Tudo que eu queria era ficar em casa. Tudo que eu queria era ficar só comigo mesmo. Porque, irmã Isabel, tem dia que nem a gente se suporta. Tem dia que nem a gente se suporta. Teve dia, irmã Isabel, que eu tinha compromisso de ir pregar. A responsabilidade de levar uma palavra, de estar em um microfone, em um púlpito, é muito grande, irmã Isabel. E eu me sentia tão pequeno, tão limitado. E eu dizia: Senhor, dá um jeito, Pai. Falta energia. Faz esse pastor ligar para mim e dizer: o culto foi cancelado. Mas olha, quanto mais eu orava para dar errado, mais Deus fazia dar certo. Aí eu chegava no culto, aí eu subia no púlpito, e quando eu chego em uma igreja, irmã Isabel, seja qualquer uma, eu nunca vou direto pro altar. Eu sempre sento lá embaixo, eu sempre oro primeiro lá embaixo, espero que alguém me veja e me chame pro altar, porque a minha Bíblia diz que é ser o primeiro, seja o último. Eu sempre tive isso, não apenas como uma ordenança bíblica, mas eu fui instruído dessa forma. Eu sempre chego e sento lá embaixo, espero alguém me chamar, e tem culto que tudo que eu queria é: Senhor, deixa eu ficar aqui embaixo mesmo, deixa eu só receber hoje, deixa eu só ouvir uma palavra hoje. Mas tudo acontecia para o pastor chamar, para me colocar no púlpito. Eu dizia: Senhor, não me permita, Senhor, pregar hoje, porque hoje não é o meu melhor dia. Mas aí chegou a hora da palavra. Vamos ouvir o irmão Josenildo. Mas, irmã Isabel, olha, sabe aquele dia que você não tem nenhuma expectativa a respeito do que Deus vai fazer, mas é aquele dia que Deus reserva para te usar como Ele nunca antes te usou. As melhores mensagens que eu já preguei foi nos piores dias da minha vida, e isso não serve para que eu faça apologia ao fracasso, não. Isso não serve para que eu faça apologia a estar fraco na fé, ou a vacilar na oração, ou a vacilar em buscar a presença de Deus. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando a gente reconhece a nossa fraqueza, é ali que Deus chega e diz: eu estou contigo, porque é na tua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar. Vou repetir: quer conhecer quem é, um homem, o que ele é de verdade? Quer conhecer o caráter de um homem? Dê poder para ele. Quer conhecer o caráter de Deus? Coloque diante de Deus as suas fraquezas. Então, o espinho na carne de Paulo foi o que fez ele buscar a Deus, foi o que fez ele orar. E Deus trouxe para ele uma resposta que não era a resposta que ele queria, mas era a resposta que ele precisava. Paulo, eu vou deixar o espinho. Paulo, eu vou continuar permitindo que o mensageiro de Satanás te esbofeteie, te dê uma surra, para que ele te mostre a tua humanidade. Mas tem uma coisa: não vai faltar espinho, mas também não vai faltar graça. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu queria que você, aonde estiver nos ouvindo nessa hora, recebesse essa palavra em nome de Jesus.
Deus não vai deixar faltar espinho, mas também não vai faltar graça. Eu vou repetir porque eu sinto a presença de Deus aqui. Não vai faltar espinho, não vai faltar luta, não vai faltar perseguição, não vai faltar problema, não vai faltar necessidade, não vai faltar conflitos pessoais, não vão faltar fraquezas, mas não vai faltar graça, não vai faltar presença, não vai faltar unção, não vai faltar, oh glória, não vai faltar renovo, não vai faltar revelação, não vai faltar profecia, porque Deus não está se utilizando de anjo, nem de querubim, nem de serafim, embora Ele tenha todo um exército celestial à sua disposição. Ele decidiu se utilizar de homens e mulheres fracos, necessitados, limitados, pecadores, mas que sobretudo são dependentes da sua glória, da sua graça, da sua presença. E eu creio que em meio a essa pandemia, em meio a esse confinamento social, em meio a toda essa sensação de medo, de pavor, tanta gente entrando em depressão, Deus está liberando mais uma porção, oh glória, mais uma porção da sua graça. Aí aonde você está, receba essa graça hoje, receba essa graça agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda não é crente, você que conhece a palavra, mas que está afastado da igreja, você que já está desviado do evangelho há algum tempo, você que é filho de crente, neto de crente, sobrinho de crente, que conhece a palavra, mas não se decidiu para Jesus, você que se sente tão pequeno, tão limitado, tão pecador, tão imerecido, ao ponto de não... A live já está acabando, né? Falta 3 minutos.